No vídeo em que eu listei e apresentei algumas ferramentas de medição para marcenaria, uma delas era um paquímetro, que na ocasião era até um paquímetro emprestado. Mas eu acabei adquirindo um paquímetro de excelente qualidade, um ótimo custo-benefício, um paquímetro da Igajing. E hoje eu gostaria de apresentar mais essa ferramenta para vocês. Então fique aí e vamos ao vídeo. Bom, para quem não conhece, a Igajing é uma marca muito famosa em termos de ferramentas de medição. Ela é mais famosa nos Estados Unidos e Canadá. No Brasil, a Tools BR tem com exclusividade esse produto. Eles é que trazem para o Brasil esse tipo de material. No caso dos paquímetros, o mais famoso no Brasil é o da Mitutoyo, que também tem na Tools BR, mas eu optei por esse aqui pela sua relação de custo-benefício. Ele é um paquímetro que fica um pouco mais caro do que esses paquímetros mais baratos importados que nós encontramos no mercado, porém ele traz alguns diferenciais. Para começar, esse é um paquímetro que possui proteção IP54. E o que significa isso? Isso é uma certificação internacional. No caso, o primeiro número, ele é referente à proteção contra sólidos. No caso do 5, é proteção contra poeira, ou seja, para quem vai trabalhar com marcenaria, principalmente, essa é uma ferramenta que não vai entrar pó e que não vai danificar a ferramenta. E no caso, o segundo número é referente à proteção contra a água, sendo que no caso desse aqui, você poderia inclusive enfiá-lo debaixo de uma torneira. Obviamente que a gente não vai fazer isso, mas o que eu quero dizer é que você tem uma ferramenta que ela está protegida contra poeira e contra água. Ela não é uma ferramenta para você mergulhar na água, mas ela possui proteção contra a água. Se entornar uma água, se você por acaso acontecer de tomar uma chuva, você não vai perder a sua ferramenta porque ela tem proteção a esse nível, certo? Mas lembrando que ferramentas de precisão, ferramentas de medição, você deve sempre mantê-las limpas e bem guardadas. Vamos fazer um apanhado geral dessa ferramenta. Aqui nós temos o compartimento para a bateria. Aqui nós temos uma entrada para um cabo que ela não vem. Essa versão aqui é a versão simples, não é a versão com kit. Existe uma versão com kit que você pode plugar a ferramenta no computador e passar as informações de medição diretamente, por exemplo, para um programa 3D. Aqui nós temos o botão que ele vai mudar a função. Ele vem com dois modos, milímetro e polegada milesimal. Não é uma polegada fracionada. E aqui nós temos um botão que é para zerar em algum ponto. Então eu posso zerar aqui nesse ponto e recomeçar a medição. Isso serve quando nós queremos fazer comparação entre duas peças. Como, por exemplo, se eu quiser saber a diferença de largura entre essa régua e essa régua. Então eu posso simplesmente medir essa régua, zerar e vir nessa de cá e medir. Então eu estou vendo que eu tenho uma diferença de 24, quase 25 milímetros, 24,74 milímetros de diferença entre essa régua e essa régua. Isso evita a gente ficar fazendo contas. E quando eu volto para o zero, eu zero ele novamente. Uma coisa que me chamou a atenção nesse paquímetro, era uma coisa que o meu antigo me irritava, é que você pode fazer isso aqui, ó. Paquímetros mais baratos, se você faz medições frequentes, mesmo que não seja tão extremo, você faz medições frequentes, quando você fecha ele novamente, ele não vai dar zero. Ele vai dar, às vezes, quase 1 milímetro. Então você tem que ficar o tempo inteiro vindo aqui e zerar. Esse já não faz isso. Então é um ponto que para mim é muito crucial. Outra coisa, esse é um paquímetro que faz medição de 0,01 milímetro e não 0,05, como muitos dos mais baratos fazem. Faz diferença no cotidiano? Não, mas você tem uma ferramenta, obviamente, que de maior precisão. Okay? Esse é um paquímetro todo em aço inox e que vai até 150 milímetros. Mas em que situações que eu posso usar um paquímetro na marcenaria? Vou dar aqui alguns exemplos e bem práticos. Por exemplo, essas duas fresas. A olho nu a gente não consegue identificar a diferença entre as hastes, mas essa aqui possui uma haste de 5,99, seria uma fresa de haste 6 milímetros, e essa aqui
já possui 6,34, que seria uma fresa de haste de 1/4. Ou seja, se eu colocar essa fresa aqui numa pinça de 1/4, ela vai se soltar ou nem vai prender. Quero medir uma espessura de uma broca para comprar um parafuso. Se eu quero medir, por exemplo, saber o diâmetro do óculos de eixo de uma determinada serra que eu vou comprar ou que eu estou comprando, então eu posso medir e saber o diâmetro exato, se é compatível com o meu eixo, entre outras funções. Paquímetro, ele tem 4 modos de medição. Você pode medir aqui medições internas, você pode medir aqui medições externas, você pode medir aqui, que é medição de profundidade para um furo ou algum rasgo bem fino, e a gente pode usar aqui atrás, que é para medição de degraus, como por exemplo aqui. Se eu quiser ver a diferença desse degrau aqui, ó, eu posso medir assim, ó. Vou encostar aqui e desço. Então eu sei que aqui, ó, tem, ó, 6,79. Serve, por exemplo, para eu aferir um desengrosso. Se eu acabei de colocar as facas novas ou recém-afiadas no meu desengrosso, eu passo um sarrafinho de cada lado, venho cá e meço com um paquímetro para ter certeza de que está perfeito, entre outras funções. Então o paquímetro é, sem dúvida alguma, uma ferramenta de grande utilidade, não só na metalmecânica, como em diversos segmentos, tá certo? Eu vou deixar na descrição um link para a loja da Tools BR. Lá eles têm alguns paquímetros, entre eles Mitoto e o Igajing. Então dá uma conferida lá se você está precisando de uma ferramenta dessas. Também vou deixar nos cards que ficam aqui nesse canto o acesso para o vídeo do Ferramentas de Medição. Caso você ainda não tenha assistido, dá uma conferida lá porque tem umas coisas bem bacanas. E no mais, desejo a vocês um ótimo trabalho, um forte abraço e até a próxima!